Olá, bem-vindos a este vídeo, onde eu vou apresentar para vocês um pequeno desafio. Então esse desafio, o objetivo dele é trazer uma motivação, né, da utilização de pilhas e também de listas. E aí essa atividade vai compor aí 50% da nota 3. Poderá ser feito em até por 3 alunos, né? Então, eu vou entregar para vocês um código esqueleto, né, com alguns elementos básicos, né? Então, vocês já devem utilizar aquele site chamado REPL, né? Provavelmente vocês devem conhecer, né? Nesse momento remoto, tem ajudado bastante a gente. Então, REPL It, né, que é aquele site, ele vem de um termo da computação chamado REPL. O que significa REPL? Eu vou aproveitar aqui o próprio VS Code, né? REPL vem de Read, Evaluate, Print e Loop. Evaluate, né? Então, quando a gente interage lá, por exemplo, com o Python, né, o interpretador Python, que vocês devem conhecer, a gente está utilizando ali um REPL, né? Que a gente escreve alguma coisa, ele pega aquele texto, manda para o interpretador, ele avalia e avalia aquela expressão, né, e retorna para a gente a expressão. Então a gente vai implementar algo desse tipo. Então a gente vai implementar um REPL, né? Boa parte do REPL aqui já está implementado, né? Então esse REPL aqui, então quando eu executo o programa, o que acontece? Ele vai abrir para mim um REPL. Este REPL vai trazer para mim lá esse símbolozinho aqui de maior, né? E aí eu fico esperando digitar alguma coisa. O que eu digitar, por exemplo, vai ser passado para um tal de interprete. Esse interprete vai receber essa string que ele leu aí do console. Então essa parte já está implementada para a gente, né? E aí agora vamos dar uma olhada lá nesse interprete. Esse interprete aqui, o que ele faz? Eu já fiz alguma coisinha aqui para a gente também, que vai ajudar vocês. Então esse interprete ele vai receber uma string. Essa string ela vai ser no formato de comando, né, operação e argumento. Então aqui vamos para compilar, né, esse projeto aqui, vou ter que mandar compilar todos os arquivos .c e gerar um único executável, né? Gerando esse executável, eu estou aqui já no meu REPL, né? E eu posso escrever comandos, por exemplo, push 10. A gente vai falar sobre esses comandos aqui. Ou um comando, sei lá, add aqui. Então esse comando já não tem um argumento, né? Então o que ele está fazendo ele está recebendo esse texto, né? Eu escrevi push 10 e ele pegou para mim a operação e o comando. Como que eu consegui pegar esses elementos separados aqui? Vocês devem conhecer o scanf, né, que a gente utiliza para ler uma entrada do usuário. Existe o scanf, como também existe o sprintf, né? O scanf, ao invés dele receber uma entrada do usuário, ele recebe essa entrada de uma string. Eu estou passando para ele uma string, olha, e estou usando o %s para dizer, olha, nessa string, nessa grande string, eu vou ter duas strings, lembrando que o %s ele pega uma string até encontrar um espaço. Então, na hora que ele encontra o espaço, ele termina de ler ali. Ele começa a ler a próxima string. Então, a primeira string eu vou guardar em operação e a segunda string eu vou guardar em argumento. Se eu escrever, por exemplo, apenas uma única string, assim, por exemplo, como eu escrevi aqui o add, o que vai acontecer é que o argumento não tem valor. O argumento vai ficar vazio aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vocês observem que eu já tenho aqui também, nesse esqueleto, eu já tenho aqui um stack.h. Vocês estão aprendendo a estrutura de dados, né? Então quando a gente pensa em estrutura de dados, a gente pensa em um tipo abstrato de dados. O tipo abstrato de dados ele define as operações, mas não define como elas implementam, né? Então essa ideia do tipo abstrato de dados, a gente pode representar ela aqui, vou salvar isso aqui,
a partir desse arquivo de cabeçalho, nesse ponto header, que estou definindo aqui um construtor, esse construtor, eu vou assumir, estou meio que assumindo aqui que a gente vai construir uma pilha usando uma estrutura estática. Né? O que seria? Na hora de implementar a pilha, a gente vai estar utilizando um array, né? Ao invés de usar, por exemplo, uma lista encadeada. Então, como a gente usa um array, uma estrutura contígua, eu já tenho que definir, olha, na hora que eu criar essa minha pilha, eu quero que essa minha pilha suporte no máximo 100 elementos. Se eu tentar adicionar os 101, eu vou ter problemas. Eu vou ter as operações básicas de push, de empilhar elemento na pilha, e a operação de pop, de desempilhar. Eu estou incluindo também mais uma operação de poder imprimir a pilha, né, para a gente ver o estado dessa pilha. Né. Então, esse conceito de pilha vocês devem ter visto nos vídeos que foram disponibilizados pela professora Marta. São excelentes vídeos. E essa implementação, a gente pode fazer uma implementação bem parecida, caso vocês queiram usar uma outra, por exemplo, empilhar, desempilhar, escrever em português, ou fazer um pouco diferente esse tipo abstrato de dados aqui. Fiquem à vontade. Né? A pilha, vocês podem, cada grupo tem a liberdade de implementar a pilha da forma que você realmente acha interessante. Então, esse nosso REPL, o que o interpretador, né, do nosso REPL vai trabalhar? Ele vai trabalhar com um conceito que a gente chama de máquina baseada em pilhas. Né? Então, diversas linguagens, quando elas compilam, elas geram um código para rodar numa máquina baseada em pilha. Um exemplo clássico é a linguagem Java. Então, todas as operações se transformam em operações que assumem que existe uma pilha. Então, essa pilha, como é que essa pilha funciona? Essa pilha funciona de modo similar eu vou tentar mostrar para vocês um exemplo aqui. Funciona parecido, né, com as clássicas calculadoras da HP que os engenheiros utilizavam até uns 10 anos atrás, antes dos celulares se tornarem tão populares, e os notebooks. Né? Então, você assume que existe uma pilha, né, onde você vai aplicar os valores. Por exemplo, você pode empilhar valores nessa pilha, você pode empilhar o 10, você pode empilhar o 20, você pode empilhar o 30. Num dado momento você pode fazer algumas operações, por exemplo, a soma. A soma é uma operação que utiliza dois argumentos, né? Então eu vou ter que desempilhar, acho que aqui, aqui. Eu vou desempilhar, era 30 e 20 ali? Vamos imaginar que era 30 e 20, hoje a memória é ruim. Assumindo que era 30 e 20, eu vou desempilhar o 30 e o 20, somar e empilhar o valor dele. Aí se eu aplicar novamente a operação de soma, né? Eu vou tirar o 50 e o 10 e vou empilhar o resultado da soma, por exemplo, 50, 10 e 60. Então, esse algumas operações que eu posso fazer. Né? Então, a gente vai assumir que existe essa pilha. Né? Então, esse nosso interpretador, ele precisa de usar uma pilha. Então, vocês vão estudar a linguagem Java, mais no futuro, quem for para a computação, vocês vão ver, por exemplo, a ideia que chama de máquina virtual. A máquina virtual trabalha exatamente dessa maneira, operando-se sobre uma determinada pilha, onde que ela vai aplicar os valores, né? Quando o compilador do Java pega um código de alto nível, né, da linguagem Java e transforma para essa estrutura aqui. Então, como que a gente vai fazer essa coisa funcionar? Né? Então, vamos ver aqui nosso interpretador. Eu vou só dar um início aqui para vocês começarem a entender a ideia. Né? Então, meu interpretador vai receber lá um texto. Né? Estou extraindo aqui o operador e o argumento. Né? Eu posso, né? Quando vocês começarem, vocês podem manter talvez essa impressão, depois a gente pode apagar. Né? Então, isso aqui é para a gente poder visualizar se ele está pegando corretamente. Então, primeira coisa, eu vou ter que comparar, né? Eu tenho que saber qual operação que eu estou realizando. Né? Então, aqui já vem uma questão interessante. Como comparar strings em C? Será que eu posso simplesmente comparar, por exemplo, será que a operação é igual a push, por exemplo? Uma operação que eu quero suportar é só o push.
Infelizmente não, né? Porque vocês devem ter visto, né? No C as strings não são tipos primitivos. Eu não posso usar esses operadores diretamente com valores do tipo string. Então existe, né, lá na biblioteca string.h, no cabeçalho, né, no header string.h, uma função chamada strsmp, né, de string compare. Eu posso passar duas strings. Se elas forem iguais, o resultado dessa comparação tem que ser zero, né? Então, isso aqui é uma forma de dizer, olha, será que não puxa assim, né, mas puxa a string, né? Então, se eu tenho esse valor, o que eu vou fazer aqui nessa ação aqui? Qual que vai ser a minha ação? Minha ação aqui seria empilhar, né? Então eu teria que chamar lá no meu, eu preciso ter uma pilha, né, no meu interpretador. Essa pilha, ela vai ter que ser declarada aqui globalmente, por exemplo. E aqui dentro, né, declarado globalmente. A gente pode, né, como ela vai ser declarada globalmente, eu preciso inicializar ela, né? Então eu posso talvez criar aqui uma função void init. Esse void init ele vai inicializar como stack new stack, né? New stack é o nome da função. Criar uma que suporta até 100 elementos, né, que é essa operação aqui new stack. Então lá na minha main, né, antes, né, de chamar o REPL, eu vou ter que chamar o init. Talvez chamar ele de init interpreter init. Interpreter init. Para poder chamar ele, eu preciso incluir ele aqui no meu interpret.h. Então depois vocês vão. E aí eu posso agora no meu main.c inicializar e aí eu posso chamar o meu REPL, né? E o meu REPL vai ficar nesse loop infinito aqui, recebendo entradas do usuário, interpretando essas entradas do usuário. E aí nesse ponto aqui que eu vou ter que fazer aqui, eu vou ter que empilhar. Então, só que aqui vem uma questão interessante. Eu preciso empilhar, mas o valor que está em arg é uma string, né? Eu preciso converter para um inteiro. Em C existe uma função chamada atoi, que converte para integer, né? Então aqui eu posso passar meu arg, né? Então vou passar o meu arg. Tendo meu arg aqui, eu posso fazer o quê? Stack push, né, que é a operação de empilhar, s, o meu value, né? Ok? Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Eu vou tentar compilar, né? Aí ele está falando da declaração, mas é porque eu não. Aqui é o intérprete, né? Então faltou aqui eu incluir o meu stack.h. Stack.h. Vamos ver o que vai acontecer agora. Ele conseguiu compilar, né? Mas vocês veem que está dando uns erros aqui no tal de LD, né? Na disciplina de laboratório de programação eu chamo bastante atenção sobre isso, né? Então, qual o problema aqui? Porque ele não está achando a implementação dessas coisas. Não está implementado em nenhum lugar, né? Esse interpreter init, eu acho que eu estou escrevendo errado, porque esse interpreter init está em interpreter, né? Acho que eu escrevi errado aqui, né? Interpreter init aqui init e lá na main aqui, na main aqui eu não estou chamando só init, né? Ele está falando agora que dentro dessa função, na verdade, não está definida a operação new stack. E tem outro local que está chamando de stack push, que também não foi definido esse stack push. Então preciso implementar esses caras.
Onde que eu vou implementar eles? Eu vou ter que criar agora um novo arquivo aqui, stack.c, onde eu vou implementar a minha pilha. Aqui eu vou incluir o stack.h. Então, para implementar minha pilha, né, a minha pilha está assumindo aqui que existe um struct stack, né? Só que esse struct stack não está definido ainda, né? Eu posso definir ele aqui, eu preciso definir ele aqui. Esse stack eu vou implementar ele da seguinte maneira: eu vou ter, parecido com o do vídeo, disponibilizado lá na plataforma. Então eu vou ter uma variável que vai indicar o topo e vou ter um vetor, né, com os valores, né? Então eu vou declarar ele aqui com um ponteiro para poder alocar ele dinamicamente. E agora eu preciso aqui, né, de implementar todas essas funções aqui. Eu venho para cá, eu vou implementar essas funções. Eu vou substituir agora Ctrl+C, Ctrl+H por isso aqui, né? Então, mudei aqui. Então, esse new stack, o que esse new stack vai fazer? Ele vai alocar, né? Ele vai alocar uma pilha. Tem que colocar o ponto e vírgula aqui. Ao alocar uma pilha, como é que eu faço aqui? Eu vou incluir aqui o stdlib, né? Include stdlib.h. Aqui eu faço um stack s é igual a... Existe uma função parecida com a malloc, né, que é o calloc, né? Ele tem algumas vantagens, né, na hora de alocar, que ele inicializa com zero, né, os elementos, e eu posso passar aqui, por exemplo, eu quero apenas uma pilha, né? Essa pilha é apenas uma. E aí eu passo aqui a quantidade e aqui o size of stack. E fica mais interessante aqui agora. Depois que eu aloquei a pilha, eu preciso alocar o espaço, o vetor, né? Então, calloc size of int. Aí agora eu aloquei aqui o meu... Vou inicializar também o top, garantir que ele vai inicializar com 0, né? Que está apontando, está vazia ainda, está apontando para o primeiro ponto. E agora que eu fiz tudo isso, eu vou retornar o meu S. Isso aqui é muito parecido, pessoal, com um construtor, né, dentro de uma linguagem orientada a objeto. Então agora eu vou, por enquanto, implementar apenas o stack push, o restante vocês implementam aí depois. Então stack push, vou implementar stack push e stack pop, né? Vamos fazer adiantar esse trabalho para vocês. Então stack push, eu vou colocar um elemento dentro da pilha, né? Então s values aonde? O top é quem indica aonde eu vou armazenar o elemento. Vai receber o value. Só que não basta adicionar ele na posição top, eu tenho que incrementar o top, porque para a próxima vez que eu empilhar, né, então o que ele vai estar fazendo é algo parecido com isso aqui. Ó. Primeiro momento, o top 0, 1, é um vetor, né? Então, no primeiro momento, o top está apontando para cá. E aí eu vou inserir, por exemplo, 10 aqui. Só que depois disso, o que tem que acontecer? O top agora tem que apontar para cá, né? E esse apontar para cá, ele incrementar em uma posição. O C tem um operador interessante, né, que tem dois operadores, né, o pós-fixo e o pré-fixo. O pós-fixo, ele vai fazer essa operação depois. Então, eu posso aqui, depois que você atribuir o valor para dentro do vetor, vai lá, aproveita, incremente para mim aí o top. Né? Isso é no caso de empilhar. Já no caso de retornar, eu vou retornar o S, values, na posição S, top. Só que não é na posição S top, né? Que S top está apontando para a próxima posição. Então eu tenho que decrementar antes. Então provavelmente eu tenho aqui já a minha pilha implementada, faltando apenas o stack print aqui.
Então agora, vamos voltar no nosso interpretador, né? Então nosso interpretador, por enquanto, ele está só, se eu passo o push, ele avalia o arg e empilha esse arg. Vamos ver se funciona, né? GCC, vou colocar aqui push 10. Ele não retornou nada, né? Então a gente não sabe aqui, né? Se ele está empilhando ou não. Então, para a gente poder visualizar se ele está fazendo as coisas corretas, então talvez a gente precise, né, implementar logo esse stack print, para a gente poder visualizar a pilha, né? Então, vou colocar aqui stack, aqui, então, e aqui dentro o que eu faço? Eu vou empilhar os valores que estão dentro da pilha. Int i é igual a 0, i menor do que s seta top e i mais mais. E aqui dentro eu vou fazer um printf %d barra n s seta values i. Então, sempre que eu executar o interpret aqui, eu interpretei aqui para frente, o que eu faço? Eu vou mandar imprimir a pilha, ver como é que ficou o estado da pilha. Vou parar aqui, compilar novamente o projeto, né? Ele está reclamando do printf aqui, porque lá no stack.c eu não tenho incluído aqui o stdio.h. Não incluí aqui o stdio.h, então é sempre legal a gente não deixar nenhum warning, né, sujando o nosso programa. Então push 10. Ah, mas é porque eu não coloquei ali o barra n, né? Parece que está ok já. Mas vamos lá no stack, colocar aqui o barra n, né? Barra n aqui, barra n aqui. Vamos parar aqui, vou compilar novamente. Então push 10, push 40, olha, estão os valores aí. Push 50. Então já está funcionando a nossa operação de push. Eu poderia imaginar, agora só mais uma operação. Não vou dar mais mole para vocês não, só mais uma operação para facilitar aí para vocês. Eu vou, aqui no meu interpret, considerar mais uma operação. Se, agora vamos fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, eu tiver a seguinte operação ADD. Então vamos imaginar que tem essa operação, o que essa operação faz? Ela desempilha dois valores, soma, né, e empilha o valor desse resultado. Então vamos imaginar que eu tenho aqui o argumento 1, então stack pop s, então vai desempilhar um valor, eu vou desempilhar o outro valor, né, e vou empilhar quem? arg1 mais arg2. Ok? Então vamos parar isso aqui. Agora o que eu faço aqui? Então push 10, push 40, push 25, né? Então a minha pilha atualmente tem os valores 10, 40 e 25. Então o último valor que entrou foi 25, né? A minha pilha, observe que o topo dela seria aqui embaixo, né? Então talvez lá na hora de imprimir, a gente pode imprimir um pouco diferente, mas isso aqui é questão visual. Imagine que o 25 é o topo. Se eu faço agora o ADD, né, mando ele fazer essa soma, ele vai tirar quem? O 10 e o 40 ou 40 e 25? Né? Então ele tem que tirar o 40 e o 25, somar esses dois valores e colocar na minha pilha 65. Se eu faço o ADD novamente, agora eu tenho na minha pilha 75. Então eu já tenho aqui algumas operações funcionando, eu já tenho aqui uma estrutura básica funcionando. Eu vou entregar para vocês aquele esqueleto básico, vocês vão implementar isso que eu passei para vocês e vai adicionar algumas outras operações, como a gente precisa adicionar aqui ainda a operação, vamos botar aqui,
quais operações que a gente precisa adicionar? A gente precisa adicionar a operação de subtração. Vamos adicionar também a operação de divisão, a operação de multiplicação. Deixa eu botar só mul. Vamos adicionar uma operação chamada print. O que essa operação chamada print faz? Ela simplesmente consome um elemento, ela não passa nenhum argumento, ela consome apenas um elemento e imprime esse argumento para a gente. Então depois, se a gente tirar todos os detalhes, como a questão de esses debugs, essa impressão da pilha e as operações, a gente vai conseguir visualizar o resultado apenas através do print. Então a gente vai fazendo essas operações e pode imprimir. A gente vai ter que ainda incluir agora outras duas coisas importantes, que é no caso do push, vamos incluir mais uma outra operação chamada pop. Essa operação vai receber argumento. Qual argumento? Eu vou receber algo do tipo pop x. O que eu quero com isso? Eu quero tirar o valor da pilha e jogar dentro de uma variável x, pop variável. Ele vai pegar o valor e vai jogar para dentro de uma variável. E essa variável depois, eu poderia em algum outro momento fazer também, adicionar ali em cima, permitir algo do tipo push variável. E aonde que ele vai armazenar essa variável? Se a gente estivesse utilizando uma linguagem de alto nível, a gente teríamos dicionários, teríamos já umas coisas prontas para isso. Mas aqui a gente está aprendendo a implementar essas coisas. A gente vai usar uma lista encadeada. A lista encadeada que vocês implementaram, provavelmente dentro do nó, ele só guarda um valor, Só guardava um valor. Talvez, provavelmente, um número inteiro. O que vai acontecer agora é que dentro do nó da nossa árvore, ainda não, da nossa lista, a gente vai guardar duas informações. O nome da variável, que vai ser uma string, e o valor da variável. Então, cada nó vai ser representado por uma variável. Então, a gente vai ter algo do tipo seguinte: L é igual a uma lista. Por exemplo, eu tenho aqui a variável x, ela tem um valor de 10, eu aponto aqui para uma outra variável, y, de valor de 20. Então, quando eu faço esse pop para uma variável, se ela não existir, ele vai ter que criar um nó e colocar dentro da árvore. Se ela já existir, então, ou seja, antes de fazer qualquer coisa, eu vou ter que percorrer a minha lista e fazer uma busca sequencial aqui. Trazer dessa minha lista uma variável que tem o nome de x, uma variável que tem o nome de y. Com isso aqui, pessoal, a gente vai ver, vamos estar vendo um conceito aqui de busca, Então vamos fazer aqui uma busca sequencial. A gente toda vez vai ter que percorrer essa lista todinha para encontrar esses elementos. Existem formas melhores de armazenar dados assim. Existe, por exemplo, as árvores, existe uma outra estrutura chamada hash, que é o que permite implementar os dicionários, como o dicionário do Python. Então a gente está aproveitando aqui para ver, conseguir sedimentar aqui o conhecimento de pilhas, de listas e de busca, e usando para isso um exemplo de um interpretador baseado em pilha. Então, algo mais, não tão desafiador assim, pode ser desafiador por causa da linguagem que vocês estão aprendendo, mas depois que vocês implementarem, com o tempo vocês vão ver que não era tão difícil assim, mas eu acho que vai ser bastante estimulante aí, E aí vai valer 50% da nota e para grupos de 3 alunos. Em outro encontro a gente pode tirar mais dúvidas e lá no ambiente virtual lá eu vou enviar um documento explicando com mais detalhe sobre essa atividade. Abraços
e até a próxima.